Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. Oi, irmãos. Vamos orar para começar mais um devocional na presença do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos por deixarmos aqui mais uma vez esclarecer que a Tua graça nos sustentou, o Teu amor nos abraçou, a Tua bênção nos alcançou. O Senhor nunca nos desamparou. Continua conosco, Senhor. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos, pela Tua proteção. Continua conosco. Nos ajuda nos desafios dessa semana, Pai. Nos ajuda. Esteja conosco, abençoando nossas vidas, nossos casos, nossas famílias, nossos amigos. Fica conosco, Senhor, pois a Tua presença é o que nos fortalece, nos alegra, nos dá força para enfrentar as dificuldades e a alegria de viver. Nos faz compreender os desejos que aprendamos nesse devocional semanal. Fala conosco, Senhor, através da Tua santa palavra. É assim que te oramos e já te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos começar nosso devocional semanal de hoje no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 30. De novo, Jesus prediz sua morte e ressurreição. E tendo partido dali, passavam pela Galileia. E não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. O maior no reino dos céus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus ensina
a tolerância e a caridade. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém aqui faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Lemos Marcos capítulo 9, do verso 30 ao 41. Vamos ver o que aprendemos? Jesus prediz sua morte e ressurreição. Jesus disse a seus discípulos: O Filho do Homem já prestes a ser entregue nas mãos dos homens. E daqui a 3 dias, e depois de 3 dias se levantará. Só que os seus discípulos não entendiam. E mesmo quando Jesus falava abertamente que ia morrer, eles não queriam aceitar. Eles não entendiam. Por mais que Jesus dissesse que ia ressuscitar, eles não entendiam. Eles nunca tinham visto nada assim acontecer. E nem nunca tinha acontecido. Mas com esse ato, com esse plano, o Senhor Deus salvaria eles juntamente com toda a humanidade. Mas eles ainda não entendiam. Eles não entenderam e temeram interrogá-lo. Eles vinham pelo caminho discutindo sobre quem era o maior. E Jesus, sabendo disso, quando chegaram, ele perguntou: De quem é que discorrieis pelo caminho? E eles não responderam, porque eles estavam falando sobre quem era o maior. Mas Jesus, já sabendo, porque Jesus sabe o que acontece mesmo que nós não o contamos, ele sabe, pois ele é Deus. Então Jesus disse, tomando uma criança: Quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja como essa criança. Quem quiser ser o maior, sirva a todos. Faça-se servo de todos. Eles estavam com o maior exemplo da humanidade e não entendiam. Jesus era o maior entre eles, só que se fazia servo de todos. Jesus, como Deus, humilhando-se como homem. E os discípulos ainda não tinham entendido essa lição. Que
possamos ajudar o nosso próximo, que possamos ser humildes, seguir o exemplo de Jesus. Às vezes não é fácil se tornar servo de todos, mas Jesus, Deus, em forma de homem, se fez servo. Então devemos segui-lo em tudo e assim devemos segui-lo nesse exemplo também, de ajudar o próximo, de ser humilde. E ele disse: qualquer que receber essa criança, recebe a mim. E qualquer que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Mais uma vez ele estava ensinando a ajudar aquela criança, estava agradando a ele e assim agrada a Deus. Que possamos em todas as nossas ações agradar ao Senhor. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Os discípulos disseram: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não o proibais, pois quem não é contra nós é por nós. Aquele homem não seguia Jesus, mas ele estava expelindo os demônios em nome de Jesus. Não era ele que estava expelindo os demônios, era o nome de Jesus. Era Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Eu creio que mesmo que uma pessoa que não seja cristão, que não tenha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, se ela pedir por alguém que está doente ou pedir por alguém que está precisando de libertação, pedir para aquela pessoa ser curada, ser liberta, em nome de Jesus. A cura, a libertação vai acontecer, porque não depende da pessoa que está fazendo a oração. O milagre é em nome de Jesus. O milagre, a cura, a libertação acontece em nome de Jesus. Se assim for da vontade de Deus, e aquele que orou disse em nome de Jesus, então milagre, a cura, a libertação acontece. Porque tudo, irmãos, não depende de mim nem de você. Depende de Jesus. Depende da boa, agradável e soberana vontade de Deus. É claro que se eu orar
e Deus não quiser realizar meu pedido naquele momento, não vai acontecer. Mesmo que eu ore em nome de Jesus. Todas as coisas que eu oro em nome de Jesus, todas as coisas podem não acontecer. Por quê? Porque eu posso orar em nome de Jesus, mas segundo a minha vontade. Mas se for da vontade de Deus, a minha vontade não é boa, perfeita e agradável. Eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe. Agora, se a minha oração estiver de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, orando em nome de Jesus, Jesus fará acontecer o milagre, a cura e a libertação. Jesus disse, não o proibais, porque não é contra nós, é por nós. Aquele homem não seguia Jesus, mas